MBR, o Master Boot Record, foi desenvolvido para gerenciar no máximo 4 entradas na tabela de partição. Depois, essa limitação foi superada, permitindo partições lógicas a partir de uma partição estendida, mas a limitação ainda permanece. Uma partição MBR pode gerenciar discos de até 2.2 TB, por causa de seu endereçamento de 32 bits. Partições MBR estão intimamente relacionadas a BIOS e ao boot legado, Legacy Boot. GPT, Guide Partition Table ou GPT, foi criado para superar as limitações da BIOS. GPT é uma partição que se estende pelo disco. Componentes da partição são blocos de endereçamento lógicos, LBAs. O GPT usa endereçamento de 64 bits e por isso pode gerenciar discos maiores que 8 zettabytes de tamanho. As partições GPT estão intimamente ligadas ao UEFI, o sistema de partição EFI, ESP, necessário para a inicialização, é uma partição GPT. Bom, eu estou aqui com uma máquina CentOS, vamos dar uma olhada aqui em quais os discos que estão instalados nessa máquina. A gente pode dar um comando ls -lh dev /sda asterisco. E nós temos dois discos, tá? O SDA e o SDB, e o SDA está dividido em duas partições, tá? SDA1 e SDA2, e o SDB não tem nenhuma partição. Se você quiser ver mais informações sobre o disco, use o comando fdisk com a opção "-l", fdisk -l /dev /sdb, e tá aí. Vê que ele não tem nenhuma partição, tá? É diferente aqui, por exemplo, de você dar um fdisk -l /dev /sda. Se você der um S do SDA, ele vai mostrar as partições que o SDA tem. Então o SDB não tem nenhuma partição e é em cima dela que a gente vai trabalhar. Então, se você quiser adicionar uma partição, por exemplo, ao disco SDB, você vai usar o mesmo comando fdisk, sem a opção "-l", porque o "-l" é para listar, para exibir as informações, tá? /dev /sdb. Agora você está utilizando o fdisk para manipular as partições no disco. A primeira coisa que você vai fazer é dar um M para ajuda, porque ele vai mostrar todas as opções do fdisk. Então tá aí as opções do fdisk. Então a gente vai querer adicionar uma partição ao disco, que é a letra N. Então aqui ele vai perguntar se o tipo de partição é primária ou estendida. É bom lembrar que o MBR, você só pode ter 4 partições primárias, ou 3 primárias e uma estendida, se você quiser criar mais partições, tá? Ou você pode ter uma primária e uma estendida, e a partir dessa estendida criar as outras partições lógicas. Então a gente vai usar, só de exemplo, a gente vai usar a primária. A partição é a 1 mesmo. O primeiro setor, a gente dá um Enter, a gente vai informar o tamanho dessa partição que a gente quer criar. A gente vai colocar 1 mais, eu tenho 8 GB de disco, tá? Eu vou colocar uma partição com 1 GB. Você coloca o sinal de mais, o tamanho da partição e aquelas letras ali em maiúsculo, se for kilobyte, se for megabyte, se for gigabyte, terabyte ou petabyte, né? KMGPT. Então eu vou colocar 1 GB, dou Enter, e você pode listar agora com a letra P, tá? Já tem uma partição ali tipo Linux, tá? Ou seja, SDB1. O Linux ele nomeia os discos SDA, SDB, SDC, e as partições são os números depois das letras. Por exemplo, SDB1, no caso aí tem a primeira partição. Se eu criasse a segunda partição, seria SDB2 e assim sucessivamente, tá? Então eu vou criar outra partição. Vamos lá, N de novo, P de novo, vamos criar partição 2, ele já vê lá que é a segunda partição, então eu dei Enter. O primeiro setor ele já coloca ali, então eu vou dar Enter também. E agora a gente vai indicar também o tamanho dessa partição. Então vamos dar 2G, ou seja, 2 GB. Você dá um P aqui e eu já tenho a segunda partição. Vamos criar outra, N, tá? P de novo, a terceira partição que ele já vê, o setor, tá? E mais 2 GB. Eu já vou ficar com 5 GB. Eu dou um P aqui e eu já tenho 3 partições.
A quarta partição, vamos colocar a quarta partição, primária, tá? Mais 1 GB, vou colocar outra partição. Eu dou um P de novo e eu já tenho 4 partições primárias. Bom, agora eu vou criar outra, N. Ora, para criar mais partições, substitua a partição primária, porque já não deixa. Por quê? Eu já tenho 4 partições primárias, eu não posso mais criar nenhuma partição. Eu já cheguei ao limite das partições. Então eu tenho que pegar uma dessas partições e colocar ela como estendida para poder criar mais partições. Então é o que a gente vai fazer. A gente vai dar um P aqui. Opa, P não, um M. E a gente vai excluir uma partição. D. E qual a partição que a gente vai excluir? A gente vai excluir a quarta, que é a última. Tá? A partição foi excluída. E agora a gente vai criar de novo. Vou criar uma estendida. Tá? E ele pergunta o primeiro setor, dá Enter para ele entrar com padrão. Ele vai perguntar o tamanho dessa partição estendida, a gente vai usar todo o tamanho, porque a gente quer criar mais partições dentro dela. Tá? E ele foi criado ali com tamanho de 3 GB, tá? Estendida. A gente vai dar um P aqui e você vê ali que a partição 4, tá? O ID dela é 5, tá? E ela é estendida. A partir de agora em diante eu posso criar mais partições. Vamos supor N, vou dar um Enter para criar, então vou botar mais 1 GB, vou dar um P, começa com SDB 5. Dentro da estendida a gente cria as lógicas. As partições lógicas, a partir daí, começam a numeração SDB 5, 6, 7, 8, entendeu? Mesmo que você tenha uma partição SDB 1, depois você cria a partição estendida, mesmo assim SDB 1 pula para SDB 5. Isso é padrão. Tá? Você tem uma partição, a primária, a segunda é estendida, entendeu? E a próxima lógica seria SDB 3, mas não, ele já pula para SDB 5. Tá? Então você tem aí as partições criadas, eu não vou gravar, tá? Que a gente vai ver outra coisa. Vou dar um quit. Tá? Eu não gravei, ou seja, se eu tentar criar de novo as partições, como eu não gravei, você vai ver, por exemplo, se eu apagar aqui, você vai ver aqui, vou dar um P para poder imprimir as partições que tem, e eu não tenho nenhuma partição mais. Por quê? Eu não gravei. Tá? Você pode até ver que o disco não foi particionado. Vou dar um ls, -lh, /dev, /sd, asterisco. E olha lá, o SDB lá não tem as partições, ele está só como SDB. Bom, eu vou limpar aqui. Tá? E agora a gente vai usar o gdisk. Ele particiona o disco em partições GPT, que é o que a gente já viu lá. São partições mais desenvolvidas que o MBR, né? Criada para poder superar as limitações do MBR de apenas 4 partições primárias. E o que a gente vai fazer agora vai ser a mesma coisa. A gente vai criar partições GPT nesse disco. Gdisk /dev /sdb. Para ver quais são as opções do gdisk, você pressiona o ponto de interrogação e ele vai exibir aí as opções que você pode usar. A que a gente vai usar aqui é o N, que é a mesma opção do fdisk, que é adicionar uma nova partição. O N, e ele vai fazer a mesma pergunta praticamente. Qual o número da partição, que é a primeira, a default 1. Aqui ele vai também perguntar o primeiro setor, tá? A gente dá Enter até o padrão. E aqui o último setor a gente vai colocar como sendo o tamanho da partição, mais 1 GB. Tá? Da mesma forma que no MBR, na criação de partições MBR. Tá? E agora ele já pergunta já o tipo de partição que a gente vai querer que essa partição seja. Diferente um pouco do fdisk, que ele não faz essa pergunta, tá? Você tem que trocar depois se você quiser, ele já pergunta já o tipo de partição. Ele já coloca ali como tipo padrão ali, que é o 8300, tá? Que eu acho que é a partição Linux, mas a gente pode botar um L aqui e dar uma olhada e apertar Enter, a gente vai ver os códigos aqui das partições, e a gente pode ver ali que tem 8200 Linux Swap. A gente vai dar aqui mais um Enter aqui, a gente vê as outras partições. É só para exibir mesmo, para você ver que você tem diversas possibilidades aí de partições.
E ali em cima você está vendo o 8300, que é o padrão que a gente viu, tá? Que é do Linux File System. Então a gente vai dar um kit aqui, vai continuar perguntando ali qual o tipo de partição que a gente quer, a gente vai apertar Enter, que é o padrão mesmo. Pronto, já foi criada a partição. A gente pode dar uma olhada aqui no P, para a gente ver quais são as partições que foram criadas. E olha lá, já tem a partição, uma partição ali, GPT. A gente pode criar uma outra, vamos criar uma outra aqui, N, partição 2, primeiro setor, e agora vamos botar mais, 2 GB. Tá? E vai ser a partição Linux mesmo. E a gente vai dar um P, e você vê ali que já foi criada outra partição. Tá? Outra partição GPT. Agora, se a gente quiser que seja gravado todas essas alterações no disco, a gente digita W, ele vai perguntar lá se a gente tem certeza, né, que a gente vai sobrescrever o disco, e se você tiver algum tipo de dado no disco, vai ser tudo perdido. Tá? Nesse caso aí, a gente está fazendo teste, então a gente vai botar em Y, tá? E ele vai gravar, ele vai fazer a alteração. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. E se você quiser ver realmente se as partições foram criadas, a gente pode dar um ls dev/sd asterisco, que ele vai mostrar lá, olha ali, as partições que já estavam, SDA1, SDA2 e o SDB1 e o SDB2. Tá? Olha lá, se você quiser obter informações, gdisk -l/dev/sdb, e ele vai lá, ó, vai mostrar também todas as partições lá que foram criadas. Tá? E o fdisk também mostra, se você der um fdisk -l, ele também vai mostrar /dev/sdb. Olha lá, tá vendo? Ele também mostra, o fdisk mostra também, mesmo sendo GPT, partição GPT também mostra. Ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima. A informação mais importante aqui é essa aqui, ó. Você diz que a informação mais importante é essa aqui, disk/dev/sdb, a quantidade de setores e o tamanho dela, 8 GB, que você tem que ver. Eu vou limpar a tela, tá?